Então vamos lá para conhecermos, então, ou revermos muitas vezes, as grandezas que eu comentei, né? Os instrumentos que nós vamos ter para dimensionar as coisas aí na biologia. A massa. A massa é a medida de quantidade de matéria de um ser vivo. Sob a ação da gravidade, a massa exerce uma força. Essa força é chamada peso. Na linguagem coloquial, massa e peso são usados como sinônimos. Muito verdade. Mas massa deve ser preferida. Os seres vivos variam largamente na escala de massa, indo desde vírus, com massas da ordem de 10 a menos 20 kg, até baleias com massas de ordem, de 10 a terceira kg. Ok. É importante observar essa questão da diferença de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que compõe aquele organismo, aquele objeto. Isso é massa. Só que como estamos no planeta Terra, todos estamos sujeitos à força da gravidade. E isso gera confusão. O meio científico, grande parte das vezes, entende o que é massa. Mas as pessoas no dia a dia, como isso exige uma separação mais técnica, por observação mesmo, não entendem diferença de massa e peso, tá? Mas basicamente é isso. A massa é a quantidade de material que o objeto tem. O peso é a massa sofrendo a ação da gravidade, tá? Então, Lisandro, o que nós temos quando subimos na balança? Aí respondam vocês que eu vou na sequência com a explicação. Respondam para vocês mesmos, né? Então, quando subimos na balança, nós temos a massa. Lisandro, mas você não falou que tem a gravidade e tudo mais? Pois é, mas a balança, quando nós fazemos a tara dela, tara é o quê? É zerar ela, trazer ela eu desprezar todas as forças que estão atuando sobre ela. E nessa eu desprezo a gravidade, porque eu zero a balança. Tá ok? Quando eu faço a tara da balança, eu zero o prato que está em cima, eu zero a gravidade. E quando eu subo nela, eu estou medindo apenas a massa que eu apliquei sobre ela. Tá bom? Então, a balança mede massa, não mede peso. Ok? Vamos lá. Quem achou que ia fazer biologia para fugir dos números, essa matéria é uma que não vai gostar, hein? Mas eu vou tentar ajudar vocês a levarem com mais suavidade, tá ok? Essa matéria. Não tem bicho de 7 cabeças. A questão de números e trabalhar com eles é lógica. Então, quando você começa a pensar logicamente, flui, tá? E não tem mistério. Aí passa a ser mistério a outra parte, que é a parte mais abstrata e tal. Não vamos entrar nesse meandro. Vamos lá então para a parte mais lógica. Comprimento, área e volume. As dimensões dos seres vivos variam em larga escala, da mesma forma e acompanhando a massa. Tá? A área, ele pega o termo, o L maiúsculo aqui, simbolizando comprimento, tá? A área ao quadrado, ou superfície corporal,
pode ser relacionada a diversos fatores fisiológicos, como metabolismo, a perda de plasma em casos de queimadura e etc. A unidade diária do SI é o metro quadrado, mas em biologia usa-se ainda o centímetro quadrado, que não mudou nada. O centímetro quadrado é um submúltiplo do metro. Então a gente está na mesma escala, numa outra escala, mas da mesma grandeza, tá? De metros ainda. O metro é uma subdivisão, o centímetro, desculpa, é uma subdivisão do metro, tá? E além disso, nós temos o volume, que aqui nós estamos falando de comprimento ao cubo. O volume são 3 medidas, 3 grandezas multiplicadas, 3 dimensões multiplicadas, tem grande importância biológica, como veremos. Em vários exemplos nesse texto, a unidade do SI para volume é o metro cúbico, mas usa-se ainda o centímetro cúbico, o litro e o mililitro, tá? Que é a milésima parte do litro. Nós de todas as áreas trabalhamos com grandeza, não tem como fugir. A matemática é a ciência mãe. Quem não gosta disso, paciência e tem que aturar, porque a matemática é a ciência mãe. Nós vamos usar em todo lugar que você quiser mensurar as coisas, que você quiser ter noção aproximada do teor daquilo, do valor daquilo, quão grande aquilo é ou quão pequeno aquilo pode ser. Então a matemática vai estar aí, doa quem doer. E o mililitro tem nos remédios que nós usamos. Esse dia eu estava olhando no remédio que eu uso aqui, quanto miligrama de determinado substância tem naquele remédio. Então, se tiver mais de 500, paracetamol de 500 é forte. Paracetamol, agora tem uns de 1000, que deixa o peão até meio atordoado. E assim vai, 1000 miligramas é 1 grama. Eita, o troço é forte. Então, essa noção é importante para nós, mesmo que não sejamos da área. Eu não sou da área de biologia, mas eu já estava preocupado com o meu remédio de 500 miligramas, tá bom? E assim vai. Outra grandeza importante é a densidade, que representa a quantidade de matéria existente na unidade de volume dos corpos. Desculpa. Você tem um determinado corpo. Vamos pegar o Lisandro. Ele tem um determinado corpo. O corpo humano tem mais ou menos um padrão, segue uma linha de densidade, que é o quê? Quantidade de matéria por dimensão, por tamanho. Por exemplo, eu tenho 1,80 m, peso 90 kg. Então, para a pessoa ter 90 quilos, pode-se ter uma teoria relativamente esguia, ela vai ter 1,80 m. Se você baixar essa altura, você provavelmente vai aumentar a barriga, entendeu? É por aí, porque o ser humano tem a densidade parecida, tá? A densidade é isso, é o agrupamento das moléculas. Por exemplo, o ferro tem uma densidade diferente da rolha. Se você pegar o mesmo, por isso que a fórmula aqui, vamos então já chegar na fórmula, porque eu já cheguei num exemplo adequado. Então eu tenho aqui a massa. A massa é o que nós falamos, é o que nós medimos na balança. Põe na balança lá, você tarou a balança, zerou ela, colocou o material lá. Então eu coloquei uma bola de ferro de 1 kg. Pô, tem 1 kg de ferro. Beleza. Aquele quilo de ferro, ele tem um volume pequeno,
uma bola de 1 kg de ferro, uma bola, deixa eu tentar visualizar aqui, uma bolinha, assim, um cubo, uma bolinha do tamanho da minha mão. Aí, jogo dentro d'água, aquilo afunda, porque tem muita densidade, é muito denso o material. Agora, se eu pego 1 kg, a massa é 1 kg, de rolha, dá um pacote imenso. Então, o volume é muito grande. A densidade passa a ser o que? Pequena. Ele faz o que? Ele flutua. Tá? Só uma análise. Então, densidade é massa sobre volume. Massa nós já entendemos. Volume é o espaço que aquilo ocupa no espaço. E nós temos então aqui, ó, representado massa sobre o volume, que é a medida, aqui o L é o comprimento, ao cubo. Tá? Aqui, mais uma outra representação. Nessa representação eu estou pegando esse volume e levando ele para a linha de cima, multiplicando. Ele está aqui dividindo, eu vou levar multiplicando, e o expoente que era positivo passa a ser negativo. Então, essa é a mesma representação em linha dessa fração, tá? A princípio é isso, não se atenha ainda aos cálculos, só entendam o que está escrito aqui.